Olá, eu sou o pastor Aldemir, estamos juntos aqui para o terceiro e último episódio dessa temporada, onde nós estamos tratando: Jesus realmente foi ao inferno? Espero que você tenha assistido o primeiro capítulo e o segundo. Se não, pode até pausar esse aqui e ir lá assistir os dois para que você possa entender. Lembre-se que a cada capítulo você vai ter uma resposta, você vai ter uma revelação, você vai ter uma reflexão. E então, você já se inscreveu no nosso canal? Muito obrigado. Ainda não? Poxa! Então você faz isso aí agora? Mas lembre-se, espera terminar esse vídeo de hoje para que você tenha a sua conclusão. Pois eu garanto que se você assistiu esses 3 capítulos, isso irá provocar em você um realinhamento espiritual, um realinhamento moral e até acrescento religioso também. Afinal de contas, esse é o seu Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Hoje nós vamos falar que Cristo pregou aos mortos enquanto eles ainda estavam vivos. E essa interpretação que o Espírito de Cristo, através da vida de Noé e de outros profetas, pregou aos mortos enquanto estes ainda estavam vivos. Essa interpretação, perceba, ela não exige uma suposta descida de Jesus ao inferno. Por meio do ministério dos profetas, Deus anunciou aos homens a justiça e o arrependimento. No entanto, muitos deles rejeitaram a revelação de Deus através de sua palavra. Você que está agora nos vendo e ouvindo e que já é cristão, você sempre tem pregado o Evangelho e muitos não querem ouvir, mas a decisão é agora. E então, nós no Aprenda Mais estamos afirmando que Jesus não desceu ao inferno? Biblicamente, não há nada que possa afirmar que Jesus desceu ao inferno. A Bíblia apresenta uma estrutura perfeita. Você crê nisso? Nós cremos. Por isto, um texto bíblico ele jamais deve ser interpretado fora do seu contexto ou de forma isolada e incoerente com o restante das Escrituras. Aquela frase que a gente sempre diz aqui: o texto, fora do contexto, é um pretexto para a heresia. Portanto, das interpretações que vimos nos capítulos anteriores, a mais coerente à luz da palavra de Deus é aquela que diz que Cristo pregou aos mortos quando estes ainda estavam vivos na terra. E é fácil perceber isso em 1 Pedro capítulo 1. Já leu? Então leia de novo todo o capítulo. O apóstolo afirma categoricamente o Espírito de Cristo é quem conduzia os profetas em suas pregações. Olha, eu vou ler aqui para você 1 Pedro 1, versículos 10 e 11, que diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glórias que lhes havia de seguir. Uau! Você percebe como o versículo é claro? 1 Pedro ele já está afirmando que era o Espírito de Cristo que estavam neles. O texto é claro. Então, quando chega no capítulo seguinte, por que ele iria falar que eram espíritos mortos no inferno? Então, aplicando esse texto ao capítulo 3, que lembre-se, foi escrito depois do 1, nos versículos de 18 a 20 dessa mesma epístola, podemos entender sem dificuldade que Cristo, através de Noé, pregou às pessoas que desobedeceram naquele tempo e que agora são espíritos em prisão. Ou seja, essas pessoas estão condenadas ao juízo eterno. Essas pessoas, elas ouviram a pregação e rejeitaram, ainda em vida. Como resultado, agora elas estão em condenação eterna. Vamos pegar agora o texto de 1 Pedro 4,6, que diz: por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Perceba que o mesmo princípio é válido aqui. Isso que significa que o Evangelho foi pregado aos mortos quando eles ainda estavam vivos. Não esqueça, lemos agora o capítulo 4. O 1 já deixa claro que o apóstolo Pedro ele está falando
que a mensagem de salvação foi pregada no Antigo Testamento pelos profetas, pelo Espírito de Cristo. Você crê nisso? Eu creio. Nós da equipe Aprenda Mais também cremos. Atos 2,31, presta bem atenção, é outro texto bastante utilizado para defender, para as pessoas que defendem isso, claro, que Jesus desceu ao inferno. O texto registra a pregação do apóstolo Pedro, novamente Pedro, no Pentecoste. Em sua pregação, o apóstolo diz que a alma de Jesus não foi deixada no inferno, nem seu corpo viu corrupção. Mas a palavra inferno, traduzida do grego Hades, nesse contexto se refere originalmente à sepultura. Em outras palavras, o apóstolo fala que Jesus não foi deixado no estado de sepultado. Ele está dando uma visão corpórea, ou seja, o corpo dele foi ressuscitado também, especificamente Cristo. Vale também saber que nesse texto o apóstolo Pedro está citando como referência o Salmo 16, dos versos 8 a 11. É bom que você dê uma lida. Então ele interpreta a profecia de Davi acerca da ressurreição do Messias. Presta bem atenção. Ao fazer isto, ele aponta para o contraste entre o túmulo de Davi em Jerusalém e o túmulo de Cristo, que está vazio porque Deus ressuscitou entre os mortos. Uau! Você percebe? O objetivo de Pedro ali era dizer, olha, Davi, o grande rei Davi de Israel, ele está morto, sepultado e o corpo dele está aí. Mas Jesus Cristo, ele está vivo com o corpo também ressuscitado. Mas aí alguém pode dizer, mas o texto de Efésios 4:9 não vai deixar dúvida. Quanto ao texto de Efésios 4:9, que diz, ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Usá-lo para defender uma descida literal de Jesus ao inferno é forçar muito a estrutura do texto. Uma interpretação assim desconsidera totalmente o contexto e o objetivo da mensagem transmitida pelo apóstolo Paulo. No texto, o apóstolo Paulo se refere ao ministério de Cristo na terra, ao plano de salvação e à unidade e organização da igreja como corpo de Cristo. Também não existe uma possibilidade biblicamente aceitável de que Jesus desceu ao inferno para pregar o evangelho para quem viveu nos tempos do Antigo Testamento, para que eles tivessem uma chance de crer. Afirmar isto, irmãos, é a mesma coisa de considerar inúteis todos os profetas levantados por Deus no Antigo Testamento. O próprio Noé, por exemplo, o Novo Testamento testifica em 2 Pedro 2,5 que ele foi pregoeiro de justiça. Ora, então dar uma segunda chance seria invalidar todo o trabalho desses profetas. Assim, a melhor alternativa é concordar com o apóstolo Pedro e afirmar que Cristo pregou através do ministério dos profetas. Alguns alegam que Jesus precisou libertar, a gente viu isso, né? Jesus teve que libertar os santos do Antigo Testamento. Queridas, mas isso não tem qualquer fundamentação bíblica. Sobre isso, podemos recorrer às histórias de Enoque e Elias. Você pode até dizer, mas só foram dois. Estes dois homens, eles foram levados por Deus da terra sem passar pela morte. Então, por que Deus tomaria ambos para si, se não fosse para que eles estivessem com ele? Será que Deus os arrebataria para deixá-los no tipo de uma sala de espera? Ou pior, no próprio inferno, enquanto aguardavam a consumação da redenção, para que Jesus fosse lá e libertasse ele? E isso aí vai perder a coerência. Por quê? Porque na Bíblia é muito clara ao dizer que eles foram estar com Deus. Lembra da passagem no Evangelho que diz que na transfiguração, o estado descrito de Moisés e do próprio Elias não parece de forma alguma que eles estavam em qualquer outro local, a não ser com o próprio Deus. E veja, se ele já estava com o próprio Deus, Jesus ainda estava aqui em carne, como é que Jesus tinha feito a obra de redenção lá no inferno? Percebe uma incoerência? A verdade é que eles estavam no paraíso, isto é, no terceiro céu, sim, da qual o apóstolo Paulo, ele escreve em 2 Coríntios 12, verso de 2 a 4, que assim diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu.
Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Uau! Percebe isso, querido? Também é importante saber que não existe na Bíblia, com referência a Jesus, a expressão desceu ao inferno. Essa expressão, ela passou a ser utilizada na confissão de fé apostólica, provavelmente por volta do século IV depois de Cristo, quando surge a Igreja Romana, já que em suas formas mais primitivas, essa expressão não existia. Na verdade, essa frase foi utilizada originalmente para substituir a expressão crucificado, morto e sepultado, o que também estaria correto. Mas quando as duas expressões começaram a aparecer juntas no credo apostólico por volta do século VII, perceba quanto tempo depois, aí sim começaram as confusões teológicas, quando acrescentaram ao credo apostólico a seguinte frase: desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Percebe? Você já rezou este credo apostólico no passado? Justamente, é ele que gerou essa confusão, deu uma visão dúbia a respeito do versículo. Outra coisa que vale ser lembrada é que o conceito de um lugar comum, dividido em dois setores, para onde iam todos os mortos, encontra sua origem na doutrina grega do Hades. Era uma visão filosófica grega. No paganismo grego, todos os mortos ficavam em um lugar chamado Hades. Dentro do Hades havia duas alas, o Tártaro, onde ficava todos os maus, e o Elísios, onde ficava todos os bons. Como a palavra inferno é uma das traduções para Tártaro e paraíso é uma das traduções para Elísios, então já dá para saber a origem de alguns erros de interpretação que originaram doutrinas estranhas ao ensino bíblico. A Bíblia claramente ensina que quando o ímpio morre, ele fica em tormento, enquanto aguarda a condenação eterna no juízo final. Você pode conferir isso em 2 Pedro 2,9. Mas quando o salvo morre, ele é recebido por Deus. Ao lado do Senhor, ele aguarda a ressurreição em corpo glorioso da segunda vinda de Cristo. Isso você confere em Filipenses 1,23. Mas agora sim, bora responder a pergunta que deixamos ontem no final do capítulo 2. Mas onde estava Jesus entre sua morte e ressurreição? A Bíblia não fornece muito detalhe sobre o que Jesus fez entre sua morte e ressurreição. Mas sabemos com certeza que ele foi ao céu. Eu não acredito. Tudo bem, é uma opção sua. Mas nós da equipe Aprenda Mais acreditamos assim. Por quê? Porque a Bíblia diz muito claramente que antes de morrer, Jesus entregou seu espírito ao Pai. Ele fez isto quando tudo já estava consumado. Isso significa que a expiação de Cristo foi concluída na cruz e não ficou nenhuma etapa para ser concluída no inferno ou em qualquer outro lugar. Uau! Consegue perceber isso? A morte na cruz foi o final dessa odisseia. Não ficou, vai pagar mais uma etapa. Não! Lucas 23:43 diz assim: E disse-lhe Jesus: Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. João 19:30 diz: E, quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Lucas 23:46 diz: E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E, havendo dito isto, expirou. Queridos, nós, através desses versículos, percebemos que não existia uma segunda, terceira ou quarta etapa. A morte do Senhor Jesus na cruz foi o ponto final da história e a sua ressurreição só veio para confirmar tudo isso. Então, quem quiser crer que Jesus foi ao inferno e seja lá, pregou para os mortos e disse, vem já, olha, se arrependa, vem logo, vem correndo, quem é o próximo? É um direito seu.
Muitos pregadores têm usado isso na atualidade, né, como uma forma até de motivação, e pula e grita fazendo isso, e dizendo que Satanás tomou tapa na cara e não queria entregar a chave, Jesus deu, né, um golpe de karatê nele e tomou. Tudo isso é imaginação humana. Nós até podemos dizer que Jesus desceu ao inferno, desde que entendamos que foi no Calvário que ele experimentou todo o horror do inferno, ao tomar o cálice amargo da justiça de Deus em nosso lugar. Então, após a cruz, nós sabemos o que realmente importa. Ele ressuscitou. Então, querido, isso não vai mudar a sua condição de ser salvo, porque quem salva é Jesus, é acreditar que ele morreu e ressuscitou. Se ele foi ao inferno, se ele não foi, fica aí uma opção de entendimento teológico de cada um de vocês. Esperamos que você tenha entendido que o mais importante é crer que Jesus ressuscitou e ele está à destra do Pai, e um dia todos estaremos juntos. Você crê nisso? Então ótimo, isso é o que importa, o restante é detalhe. Deus e vosso Deus. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado porque eu sei que você está comentando e compartilhando, não é? Obrigado porque você já é inscrito ou então vai se inscrever agora. E até a próxima semana no seu Aprenda Mais. Um beijo do coração. Deus abençoe.